Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Antes de tudo, então, vamos nos acomodando em nossos lugares aí para dar início com a oração da noite. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura amorosa do Mestre Jesus, cumprimentando a espiritualidade aqui presente, que preparou este ambiente para nos receber com energias salutares, com muito amor, com muita harmonia, sentimentos esses que invadem o nosso íntimo, que serenam os nossos corações e nos permitem firmar absoluta conexão com a espiritualidade aqui presente. Através dessas energias benditas, nós vamos também nos ligando aos nossos mentores espirituais para que possamos receber os ensinamentos que serão trazidos a todos nós nesta noite, para que unidos em pensamentos positivos, tenhamos condições absolutas de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos desta doutrina bendita que é o Espiritismo. E assim, que possamos unidos levar esse conhecimento ao nosso dia a dia, vivenciando este Evangelho e esse aprendizado. Desta forma, unidos em pensamento, vamos abrindo os trabalhos desta noite, não sem antes dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos diante das tentações, livrando-nos hoje e sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Então, mais uma vez, cumprimentamos a todos, agradecemos a presença e a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, a convite da casa, reunidos para conversarmos não só sobre o Espiritismo, mas também sobre essa doutrina que faz parte da nossa existência e que deve fazer aí a modificação, a mudança nas nossas escolhas, nos nossos hábitos. E eu gosto de reforçar isso porque a proposta do Espiritismo é justamente essa. É nós encontrarmos nesse conhecimento a capacidade de nos modificarmos, de nos reinventarmos e de progredirmos. Então, o tema dessa noite, que é vencer a si mesmo, ele está ligado diretamente a uma das obras básicas, que Kardec codificou, e justamente a primeira, que é o Livro dos Espíritos, que no seu capítulo 8º fala sobre a lei do progresso. Qual seria, então, a utilidade desta existência se não fosse o progresso? E nós sabemos que, invariavelmente, todos os dias nós somos convidados a progredir. Basta que a gente reflita sobre os acontecimentos da nossa existência, basta que a gente observe o nosso cotidiano e vamos perceber em absoluto que são diversas as oportunidades diárias de aceitarmos ou não o progresso, que é uma lei
incondicional nas nossas vidas. É importante que a gente se atente a isso. Então, é necessário que a gente estabeleça, assim, algumas premissas. Sendo a primeira delas, uma que eu gosto sempre de pensar, de refletir e de compartilhar, que é a seguinte: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Se nós conseguirmos entender este conceito, e temos capacidade para isso, certamente, e internalizar, ou seja, colocar esse conceito em absoluto dentro da nossa mente, muitas das nossas aflições já irão de imediato desaparecer ou serem contornadas. Porque nós vamos perceber a amplitude da nossa existência, da nossa vida. Nós vamos perceber que esta passagem realmente tem uma razão. E que as coisas que muitas vezes não fazem sentido aos olhos da matéria, aos olhos do Espírito, estão absolutamente colocadas para permitir justamente o nosso progresso. E quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós ampliamos de fato a nossa percepção da vida. Isso parece, evidentemente, um tanto quanto filosófico, né? Ampliarmos a percepção da vida, aplicarmos em nossa vida para ampliarmos a percepção sobre a vida. Mas é filosófico e reflexivo, mas também é digno de ação, de atitude. Porque o que nos transforma são as nossas atitudes. Mas precisamos pensar como seres pensantes que somos, esses seres espirituais pensantes que somos, precisamos de fato refletir. Por quê? Quando a gente encontra essa amplitude na percepção da vida, muitas coisas pelas quais nós esmorecemos, nós deixamos de lutar, nós deixamos de acreditar, de nos envolver, de sentir, de ir adiante, passam a fazer sentido. Porque pela percepção material tão somente, muitas dessas coisas, na verdade, se tornam, assim, indiferentes. Por que eu vou me reconciliar com determinada pessoa? Por que eu vou buscar o meu progresso intelectual? Se a minha vida é complicada, é difícil? Para que eu vou ser melhor no meu trabalho? Por que eu vou estabelecer relações melhores dentro do meu lar? Se eu estou pensando no divórcio, por que eu vou me reconciliar com meu filho ou com meu pai, se eu não vejo a hora de sair de casa? São coisas do cotidiano, e isso é importante que a gente perceba também, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações assim, olha, o progresso vai vir através de grandes atitudes, através de salvar a humanidade, ou através de eu mudar, né, efetivamente, sei lá, uma condição muito complexa da minha vida. E nós também nos perdermos nisso e esquecermos que, na verdade, o progresso e a percepção da vida terrena se dá nas pequenas coisas. De pequenas em pequenas situações, circunstâncias, coisas, sentimentos, nós vamos construindo um outro padrão de comportamento, de pensamento e de atitude. Então, vamos lembrar a premissa. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E digo mais, somos seres milenares. Aqui não constam espíritos de 100, 200 anos, 300 anos. Constam espíritos com experiências milenares. Assim é composta a humanidade que encarna na Terra neste momento. E esta humanidade somos nós. Precisamos encurtar a distância do que nós vemos com a distância daquilo que nós somos e fazemos parte. E é por isso que a reflexão traz justamente para o nosso progresso individual, para eu me desafiar a vencer a mim mesmo.
É muito comum nas relações que a gente observe o comportamento do outro, que a gente observe como o outro faz as coisas ou deixa de fazer, como o outro se comporta. É muito comum também que a gente coloque a expectativa da melhora das relações ou do progresso no outro. Nós estamos sempre, muitas das vezes, esperando que a vida melhore, mas não através das nossas ações diretas, através das ações diretas de terceiro. Se a minha mulher, se o meu filho, se o meu pai, se o meu chefe, se o meu cliente, se o governo precisa me ajudar. E nós esquecemos de que o progresso, ele nasce de dentro para fora. Porque nós vamos sorrir e nós vamos chorar a depender das nossas escolhas, das nossas ações e da nossa capacidade de nos movermos adiante mesmo com os desafios que se apresentam em nossas existências. Então, quantas vezes nós não somos chamados diariamente a progredir, a levantar, a encontrar uma forma diferente de fazer as coisas, a nos desafiarmos, a nos comprometermos, que é um outro fator fundamental da existência, comprometimento. E quão rasa tem sido as relações humanas, né? Nós percebemos assim que as relações elas têm um comprometimento mínimo de um caráter extremamente social, né? Tudo bem? Como vai? Só não me fala como, porque eu não quero saber, né? Eu só quero perguntar, porque é uma função social, é um comportamento já ali delineado. A gente não quer saber, no fundo. Mas precisamos saber. Por quê? Porque a humanidade e nós precisamos entender que o bem-estar que me atinge é justamente aquele que é emanado por quem está à minha volta. Isso não é místico, isso é científico, isso é energia, isso é projeção mental. Então precisamos entender todas essas coisas para que possamos, de fato, vencer a nós. E esse vencer a nós mesmos, o nosso íntimo, os nossos impulsos, as nossas reações instintivas, passa, evidentemente, ou quem dirá começa, evidentemente, por uma profunda análise que nós devemos fazer, por um profundo processo de autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, como que eu vou melhorar? Como que eu vou modificar alguma atitude? E muitos de nós, em algum aspecto particularmente, pode ter receio de se conhecer. O que é também um processo absolutamente natural. Será que eu quero olhar para dentro de mim e ver quem de fato eu sou? A forma como eu me comporto? Entender ali quais são as mazelas, né, do meu comportamento, dos meus pensamentos, das minhas atitudes? Mas é fundamental. Se a gente não se conhece, a gente não consegue melhorar nada. Após esse processo de autoconhecimento, que é infinito, vamos dizer assim, porque o progresso ele é uma caminhada longa, nós também temos que adentrar um processo de aceitação. Porque a gente não tem que se conhecer para se deprimir, ou para ficar triste, ou para ficar observando as nossas infelicidades, os nossos comportamentos não adequados, vamos por assim dizer. Não temos que ter vergonha de encontrar um vizinho no elevador, perguntar para ele se está tudo bem, sem querer saber a resposta. Nós temos que entender por que a gente faz isso. Mas não negar que a gente faz, se é que a gente faz. E se não for isso, é outra coisa. Por quê? Porque nós, aqueles seres espirituais, vivendo uma experiência material, que é a premissa que estabelecemos no começo dessa conversa, nós somos justamente
seres que estamos em progresso, em aprendizado. Então nós não podemos esperar que a gente tenha as atitudes mais assertivas na vida. E além dessa premissa que nós falamos, nós também nos encontramos numa escola também imperfeita. Onde nós estamos? Estamos num planeta chamado Terra. E esse planeta Terra também tem uma condição de provas e expiações. Então o que nós estamos esperando disso aqui? Nós temos que esperar, né? Temos que alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade. É fundamental que a gente fale isso. Então se nós somos esses seres espirituais, vivendo uma experiência material num planeta de provas e expiações, é natural que nós vamos ter diversos desafios. É natural que a gente precise aprender a lidar com isso. Só que esse progresso todo, essa lei absoluta do progresso, que é a razão pela qual nós vivemos, é justamente para progredir, ela passa por esse processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento passa também por um outro processo de aceitação. Depois, nós passamos a então buscar conhecimento para modificarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E aí o progresso aparece. O fato do progresso aparecer nas nossas atitudes não significa que ele começou nas atitudes. Então, muitas vezes, né, a gente, fizemos uma escolha hoje, né? Deixamos os nossos lares, o nosso trabalho, alguma outra atividade e viemos aqui nos encontrar para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita. Então, às vezes o que acontece, né? A gente chega em casa ou chega de volta ao nosso ambiente e temos lá, nos defrontamos com uma situação e agimos da mesma forma como a gente sempre age. E já somos, né, às vezes julgados. Mas acabou de vir lá do centro, o que aconteceu, né? Eu sei que isso aí só acontece comigo, tá? Eu sei que não acontece com vocês, mas eu estou aqui dividindo essa situação com todos. E a gente tem que entender que a mudança de atitude, ela é a última parte do processo que se chama progresso. Que muitas vezes nós estamos aqui adquirindo conhecimento, adquirindo subsídio para uma autorreflexão, adquirindo uma condição assim de falarmos, poxa vida, de que forma que eu posso fazer? E a atitude transformadora, ela vem mais à frente. Então não adianta nós termos a perspectiva imediatista da matéria, de que nós vamos entrar nessa vida espíritos absolutamente imperfeitos e sairmos dela assim como Jesus Cristo. Não é assim. Não há de ser assim. Não faria sentido se fosse desse jeito. Porque construir base sólida de progresso leva tempo. Leva bastante tempo. Para que essas bases, de fato, possam edificar acima delas um conhecimento pleno e absoluto e, de fato, uma atitude transformadora. O que é muito bacana no progresso? A partir do momento que a gente muda alguma coisa, nós não retroagimos. O progresso, né, ele tem uma linha ascendente. E nós não voltamos atrás. Então, ao vencermos algo do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, enfim, nós temos a convicção absoluta de que jamais vamos retroagir diante disso. Então, é algo que nos estimula muito. Porque olha que bacana, nós estarmos, de fato, com um conhecimento consolidado, né, que passou lá pelo processo de autoconhecimento, passou pelo processo de aceitação, passou pelo processo de estudo, né, e se tornou uma atitude. E essa atitude, de tanto repetida, se torna o quê? Um hábito. E quando você consolida isso, é quando você não pensa mais para agir daquela forma, aquilo faz parte do seu comportamento.
E quando isso faz parte do nosso comportamento, significa que vencemos determinada etapa do nosso processo evolutivo. Progredimos de fato. E o convite é que a gente consiga traçar de forma objetiva e nas pequenas coisas, nos pequenos momentos do nosso dia a dia, condições para que a gente progrida. Nós, conosco mesmo. Precisamos fazer esse exercício de autoanálise. É fundamental que a gente se comprometa conosco mesmo em vencer a si mesmo. Porque essa competição, supostamente, ela deve ser com o nosso eu de ontem. Porque hoje nós já avançamos um pouquinho. Do mesmo jeito que nós não temos que ter pressa para completar essa linha do progresso, nós temos que ter a motivação de melhorarmos um pouco a cada dia. Porque as transformações, elas de fato não serão, em absoluto, ou na maioria das vezes, elas não serão transformações relevantes da noite para o dia. Elas serão pequenas transformações que vão mudando ali o nosso extrato mental, vão mudando os nossos comportamentos, até que se tornam hábitos transformadores para a nossa existência. E isso melhora tudo. Isso melhora o nosso meio de convívio, isso melhora a nossa volta, isso melhora a nossa sociedade. É invariável. Por isso que é necessário colocarmos as nossas apostas, as nossas expectativas em nós mesmos e não nos outros. Por quê? Porque nós não deveríamos, e não poderíamos colocar as expectativas das nossas existências, do nosso progresso, nas outras pessoas, nos outros seres. Porque eles são também os instrumentos da nossa própria evolução, assim como nós somos os deles. E no momento em que eu vinculo o meu progresso a uma outra pessoa, a um outro ser, eu estou limitando a minha capacidade de me melhorar e colocando, supostamente, essa responsabilidade para alguém que não a tem. Que eu sou o verdadeiro responsável pela minha vida, pelo meu progresso, pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes e pelos resultados, que eu observo na minha existência em razão dessas escolhas todas. Então, amigos, senhoras e senhores, companheiros de doutrina espírita e todos aqueles que simpatizam com a nossa causa, que é a do acolhimento e do progresso, que possamos entender que somos os únicos responsáveis pelo resultado que colhemos das nossas vidas e que nós somos seres em absoluto fadados ao progresso. Não existe outra razão para estarmos ocupando esse orbe terreno enquanto seres encarnados, senão progredirmos diante das nossas mazelas mentais, morais e intelectuais, por assim completar. Então, que a gente possa traçar essa linha mestra em nossa existência, aonde nós vamos nos oportunizar, refletir, nos observar, verificar de fato quem nós somos, quais são as características necessárias de modificação e em quais características eu vou me apoiar para me modificar. Porque somos também temos, evidentemente, coisas positivas, comportamentos que já estão consolidados. Então, quando eu me autoanaliso, o que eu faço? Eu pego aquilo que eu tenho de bom e uso para modelar aquilo que eu quero mudar.
Fala assim, se eu sou bom nisso, eu vou usar a mesma técnica para modificar o meu outro padrão de comportamento indesejado. Mas isso vem através da reflexão. Isso vem através do processo de autoconhecimento. Então vamos nos permitir nos conhecermos sem nos julgarmos, em absoluto. Sem nos julgarmos. Não é necessário. Não é necessário. Sequer Deus nos julga. Por que nós vamos nos julgar? Temos que nos permitir conhecer as nossas características para justamente verificar, através, aí sim a sugestão doutrinária, através dessa doutrina bendita, através do Espiritismo, que propõe essa transformação, que nos dá auxílio moral para essa transformação, através de diversas obras, através do Evangelho de Jesus comentado por espíritos superiores, utilizar isso então para a minha transformação, para o meu progresso. Então, esse é o convite, vencer a si mesmo. E já para encerrar, uma pergunta aqui que eu vou pedir permissão a vocês para ler, que está aqui no Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 8º, onde se fala da lei do progresso. Então Kardec, assim com a sua inteligência absoluta, com a sua inspiração também que recebeu para esse trabalho, pergunta aos espíritos o seguinte, é a questão de número 779 do Livro dos Espíritos. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? Então os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aí estão as nossas alavancas do progresso. Ou seja, o que tiramos dessa pergunta? Que é instinto em nós o progresso. Faz parte da nossa existência. Todos nós, invariavelmente, queremos progredir. Está aqui, no Livro dos Espíritos. É instinto do homem progredir. Mas cada um a seu tempo. E é justamente esta fórmula de todos queremos progredir, mas cada um ao seu tempo, que nos permite o convívio social, o convívio familiar, para nos tornarmos alavanca do progresso do outro. Daí a necessidade de nós nos comprometermos nas nossas relações, de nós olharmos dentro dos olhos dos nossos irmãos, de nós nos sentirmos também olhados e acolhidos nos momentos da nossa necessidade, de nós nos envolvermos com as questões que se apresentam em nosso cotidiano, de nós nos importarmos, de nós oferecermos nas nossas relações aquilo que nós temos de melhor. Porque o auge do nosso progresso é justamente servir ao próximo, assim como Jesus o fez e nos ensinou. Que assim seja. Então, mais uma vez, nós vamos confortavelmente nos acomodando em nossos assentos, mentalizando a figura amorosa do Mestre Jesus, rogando para que a espiritualidade aqui presente, que nos recebeu esta noite, possa levar as vibrações desse ambiente que nós também emanamos por todo o nosso planeta Terra, auxiliando este orbe para que encontre o equilíbrio, para que encontre
uma forma também de continuar progredindo de forma absoluta para se transformar num ambiente de regeneração. Que os nossos irmãos, senhores, que estão desesperançados, que estão necessitados do teu auxílio imediato, quer seja no campo espiritual, no campo material e até mesmo no campo moral, que possam receber de nós essas energias benditas que serenam os seus corações, que permitem o seu reequilíbrio, o seu bem-estar, que os ofereçam esperança, fé, coragem e confiança para também seguirem adiante o progresso que se faz diante das suas existências. Vibramos, Senhor, por cada recanto deste planeta, por cada irmão em sofrimento. Que a tua luz, que o teu amor e a tua paz possam se achegar a todos eles, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Ainda envolvidos nessas energias benditas, vamos nos permitindo sentir esta conexão que nos oferta em absoluto a oportunidade de uma profunda limpeza em todos os nossos centros de força, de modo que cada um deles vai sendo higienizado, reequilibrado e também reenergizado. Sentimos, Senhor, que essas energias percorrem todo o nosso ser espiritual e também o nosso corpo físico, necessitado dessas medidas salutares que nos dão proteção, energia, que nos permitem restabelecer a conexão com os nossos mentores, restabelecer o equilíbrio dos nossos pensamentos, o equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção, de modo que, estabilizados, possamos tomar atitudes assertivas, possamos vivenciar os ensinamentos do Evangelho, possamos buscar em absoluto o progresso necessário, o objetivo verdadeiro da nossa existência. Através dessas energias emanadas por todos os trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, nós vamos nos aliviando, sentindo os nossos ombros flutuarem e plenos em nossas capacidades psíquicas e espirituais, vamos nos fazendo grandes diante dos desafios que se apresentam diuturnamente. E com essa plenitude que nós queremos deixar esta casa essa noite e invadir os ambientes que frequentamos, levando também essas energias, conectados aos nossos mentores espirituais e podendo compartilhar os ensinamentos aqui colhidos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.